deste sábado aqui. Junto comigo aqui o Gustavo Soler, preparando todo o clima, todo o ambiente. E a gente vai imediatamente acelerar forte com você. Pole Position. Começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position. Seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 90 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Tá na hora, vamos falar de velocidade aqui na Bandeirantes. E para falar de velocidade, o nosso time já está a postos aqui. Eu convoco a Alessandra Alves, que está comigo. Tudo bem, Ale? Como vai? Boa tarde. Oi, Capriotti, boa tarde para todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Um prazer enorme. A gente está aqui no Pole Position todo sábado marcando presença. Hoje é um grande prazer falar com você e para falar já de uma temporada que começou quente, começou surpreendente na semana passada em Melbourne, a gente com transmissão pelas rádios do Grupo Bandeirantes. Foi muito legal, a madrugada já começou quente na semana passada, uma pole position histórica de Lewis Hamilton fazendo recorde do circuito lá em Melbourne, mas a hora que chegou na corrida, se fosse futebol, Capriotti, a gente podia dizer que a Ferrari deu um nó tático na Mercedes na semana passada. Aproveitou aquela chance de safety car, que quase sempre acontece em Melbourne, é uma pista, não exatamente uma pista de rua, mas ela é disputada dentro de um parque lá em Melbourne, no Albert Park, e é muito comum ter algum incidente, mesmo que não tenha batida, se os carros param, que foi o que aconteceu com o carro da Haas, é difícil de tirar, então acaba sempre tendo que acionar o safety car. Primeiro foi o safety car virtual, depois o safety car real entrou na pista. Nessa hora a Ferrari deu o pulo do gato, chamou o Sebastian Vettel, que era o único dos líderes da corrida que não tinha parado ainda para trocar, e deu no que deu. Hamilton perdeu uma vitória que parecia muito fácil, parecia muito na mão, e depois ficou todo mundo com aquela cara de ué, o que aconteceu, né? Agora tiveram que se reunir lá, parece que foi um tal de uma calculadora virtual que acabou causando problema com o Hamilton. Na verdade foi a equipe, né, que não ficou atento o suficiente, e foi muito legal, mas esse daí foi só o primeiro, né, de 21 capítulos que a gente vai ter esse ano na Fórmula 1. Então já começou quente, já começou legal, e a gente está aqui para falar mais de Fórmula 1. Exato. Bom, isso é importante, não é, Ale? O que você destacou aí da questão da estratégia. Se não dá no motor, se não dá no carro, se não dá no chassis, talvez seja na estratégia mesmo. E vai ser... Isso não dá na ultrapassagem também, porque é outra coisa que está deixando todo mundo de cabelo em pé, né, Capri? Porque entra ano, sai ano, os caras até colocaram mais uma zona para ativação do DRS, aquela asa móvel, que foi criada, né, concebida para que aumentasse o número de ultrapassagens na Fórmula 1, mas não teve uma única ultrapassagem, pelo menos entre os líderes ali da prova, né, da corrida de Melbourne. Então, é isso aí, quer dizer, não tem a diferença de motor, às vezes não consegue, né? A estratégia, a aerodinâmica dos carros, uns melhores, outros piores, mas mesmo assim não resulta em ultrapassagem na pista, tem que ganhar na estratégia, e a parada para troca de pneus está lá para isso, né, também para isso, né? Na verdade tem outros motivos, mas fundamental mesmo é para possibilitar que os pilotos pensem em estratégias diferentes, e foi o que acabou acontecendo, né? Sim, sim. Ale, já dá pra gente dizer que vai ser uma temporada de domínio novamente da Mercedes? A Mercedes vai sobrar novamente nessa temporada, ou ainda há tempo de recuperação para as outras equipes? Eu acho que há tempo sim, viu, Capri? Porque o que a gente viu em Melbourne foi alguma coisa assim um pouco extraordinária, vamos dizer que foi uma coisa pouco usual que aconteça, porque raramente uma equipe como a Mercedes vai dar uma derrapada, né, para fazer uma barbeiragem como essa, de errar na estratégia.
mas mesmo assim a gente viu que não só a Ferrari acabou ganhando pela questão da estratégia do pit stop, mas está com um carro forte, andou próximo do Hamilton. O Hamilton provavelmente ganharia essa corrida, não tivesse tido essa questão da ultrapassagem, da parada nos boxes, mas ele não estava com uma diferença de pneus e de equipamento tão grande assim em relação aos dois carros da Ferrari. E uma coisa muito interessante que está acontecendo nesse ano também é a chegada da Red Bull. O próprio Lewis Hamilton, durante essa semana, comentando o Valtteri Bottas, companheiro de equipe dele, que bateu na classificação para o GP da Austrália, acabou largando atrás, inclusive porque teve que trocar a câmbio, acabou sendo punido por isso, e depois acabou terminando lá numa honrosa 8ª colocação, mas ele disse que não só acredita que o Bottas vai se recuperar, como também acredita que a Mercedes vai se recuperar, quer dizer, acendeu a luz amarela piscante ali forte para o time da Mercedes. Eles perceberam que não foi só uma questão de estratégia, tem uma questão de rendimento de carro também, e a Red Bull, que no ano anterior fez quase uma figuração, acabou ganhando corrida, mas numa condição em condições muito extraordinárias, tanto com o Max Verstappen quanto com o Daniel Ricciardo, parece que está com um pacote mais forte, mais confiável para esse ano. Então, as pistas são muito diferentes. A gente vê que uma pista como Melbourne é uma condição que dificilmente vai se repetir em outros circuitos. Mas, em compensação, a gente tem pistas como Hungria, como Mônaco, como Singapura, que são muito travadas, que são muito, muito diferentes de pistas como Spa, como Monza, como Interlagos. Então, como existem diferenças nos carros, ainda que sutis, eu acho que está bem aberto, eu acho que vai ser um campeonato muito interessante, e se a Red Bull chegar junto para essa disputa, tende a ser um campeonato até mais interessante do que foi no ano passado, porque no ano passado muito rapidamente polarizou entre Vettel e Hamilton. Nesse ano eu acho que pode ter mais gente na festa. E outra coisa, Capri, que eu estou louca para ver, se essa Red Bull andar bem a partir desse ano, a gente tem dois pilotos ali que são dois jovens galos de briga, Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Um não vai abrir para o outro, um não vai facilitar para o outro. Acho que vai ter muita briga interna nessa equipe também. Então, acho que tem uma temporada interessante aí para a gente ver pela frente, apesar da falta de ultrapassagens, que é uma coisa que a gente gosta de ver na pista. O ano passado até que nesse aspecto até que foi interessante, não é, Ale? O ano passado a gente teve belas corridas, né? A gente foi uma temporada de ultrapassagens. Eu acho que a Fórmula 1, na essência, é isso mesmo, né? Você colocar os carros ali brigando por posições, os pilotos mostrando quem tem mais talento na pista, e acho que essa é uma busca constante da Fórmula 1. Agora, se não, você tem um desequilíbrio técnico muito grande, isso acaba ficando comprometido também. E me parece que esse desequilíbrio já foi maior na Fórmula 1. A gente viu aí alguns domínios em determinados momentos da Fórmula 1, como por exemplo aí a Ferrari com Schumacher, não é? A McLaren mesmo, a McLaren com Ayrton Senna. A gente viu alguns domínios que me parece nesse momento a gente não tem tão gritante assim, não é? Ah, com certeza, concordo com você. Tanto que a gente viu a Mercedes dominando desde o treino livre, na classificação, mas nunca com uma distância, como você mesmo citou, no período que o Schumacher liderava a Ferrari e a Ferrari liderava o campeonato, a gente chegava a ver 20, 30 segundos de vantagem do Schumacher disparado lá na frente e os outros todos correndo atrás, mas muito lá atrás. O que eu acho que tem um problema, Capriati, que a própria Fórmula 1, você comentou a Fórmula 1, hoje a categoria ela tem, né, como a gente sabe, a gerência de uma empresa americana, que se chama Liberty Media. Ela comprou os direitos de organizar a Fórmula 1 e ela está mexendo muito nessa questão de competitividade. Não só isso, mas ela também está empreendendo muitos esforços para tornar a Fórmula 1 uma categoria mais popular, mais próxima do jovem, porque a verdade é que o público de Fórmula 1 envelheceu junto com a categoria. Não foi o público que se renovou na medida do que aconteceu com outros esportes, como o futebol, por exemplo, que sempre foi um esporte muito popular, continua sendo porque ele se renova no seu público. A Fórmula 1 percebeu, e a própria Liberty Media, quando chegou, teve essa inclinação de fazer pesquisas, de não ficar só no eu acho que está acontecendo isso. Não, foram ao mercado, fizeram pesquisas e perceberam que isso está acontecendo. Então, a Liberty está buscando muito trazer mais competitividade, só que, por outro lado, tem outra eu falei de luz amarela piscando aí agora, tem uma outra luz amarela piscando agora forte também na categoria, que embora a gente tenha uma diferença menor, porque a gente tem pelo menos 3 times com chances reais de ganhar
provas, mas também são só esses 3, né, Capri? A gente fica imaginando que a Liberty fica o tempo inteiro se achando meio refém desses times, porque se Ferrari, Mercedes e Red Bull de repente resolverem que não querem brincar mais, e normalmente isso acontece quando eles querem mais dinheiro da organização da categoria, é muito complicado porque existe uma competitividade, mas existe um abismo também muito grande dessas grandes equipes para as outras. É claro que a gente tem visto corridas muito interessantes no meio do pelotão. Até durante essa semana, quem acompanhou o noticiário da Fórmula 1 viu como equipes como a McLaren e a Renault, que hoje são equipes ali de meio de pelotão, se insurgiram contra a Haas, a equipe norte-americana, que recebe motores da Ferrari, que tem uma parceria forte com a Ferrari. A Haas evoluiu muito de um ano para outro, uma equipe jovem ainda na Fórmula 1, e aí já começaram a achar, puxa, tem alguma coisa de errado nessa equipe, eles evoluíram muito de uma forma anormal. Por quê? Porque aquele meio de pelotão ali, o bicho pega e pega muito. O meio do pelotão da Fórmula 1 é uma categoria de automobilismo extraordinária. Lá, só que a diferença desses para as 3 grandes é muito grande, e é essa diferença que eu acho que a Liberty Media tenta diminuir, que é uma coisa que a gente vê, eles são norte-americanos, como eu falei, essa busca pelo equilíbrio das categorias é uma coisa que a gente vê, por exemplo, na NBA, nos outros esportes, em que tende-se, né, a formar times que não sejam tão disparados em relação aos outros. Mas, de qualquer maneira, eu acho que já foi muito pior do que a gente está vendo hoje. É por isso que essa categoria tem estado tão legal de se assistir. E no principal mercado, aí, que é o mercado americano, não é, Lê? Me parece que a Fórmula 1 ainda não decolou, não é? Precisa decolar de uma maneira mais consistente, não é? Não há ainda essa explosão da categoria na terra de onde estão os donos do negócio agora, não é? Sem dúvida. E essa primeira corrida lá na Austrália, em Melbourne, também não foi uma boa perspectiva. A transmissão de Fórmula 1 deles lá teve muito problema, mas problemas técnicos, um horário ruim também, porque também para os norte-americanos, para nós foi aqui no meio da madrugada, dependendo de onde você estava lá nos Estados Unidos também, quer dizer, não foi um horário também muito bom, mas não é só isso, quer dizer, essa questão de competitividade é uma coisa que pega muito na Fórmula 1. A gente vê que as categorias de esporte a motor nos Estados Unidos apostam muito nessa equalização, nesse equilíbrio de tentar deixar os carros mais próximos, e até com regras que são às vezes um pouco confusas para quem não está acostumado, porque justamente a ideia é chegar ao final da temporada com muita gente disputando o título, que é alguma coisa que a gente raramente vê na Fórmula 1. Historicamente nunca se viu esse tipo de coisa na Fórmula 1. A gente vai buscar lá nos anos 80, mas teve o ano de 82 que 11 pilotos conseguiram ganhar. Sim, mas isso é uma coisa extraordinária, algo que não acontece com muita frequência na Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre foi dominada por ciclos, que é uma coisa que não está no cardápio dos americanos. Eles não gostam desse tipo de esporte. A gente vê como o futebol, inclusive, demorou a decolar nos Estados Unidos, porque é uma coisa impensável para eles que uma partida ia terminar 0-0. É uma coisa que eles gostam de ver o ponto comemorado, gostam de ver a explosão, gostam de ver a comemoração do público. Isso tudo faz parte do show para eles também. O ano passado, no GP dos Estados Unidos, que já foi no final da temporada, e o duelo estava abertíssimo ainda entre o Hamilton e o Vettel, eles fizeram lá uma abertura toda pomposa, com os pilotos se apresentando, realmente uma coisa que bem ao gosto do espetáculo norte-americano. Eles estão tentando conduzir a Fórmula 1 para esse modelo, mas mesmo em termos de esporte a motor, há 2 categorias, pelo menos muito mais populares nos Estados Unidos, que são a NASCAR e a Fórmula Indy. A NASCAR é muito mais até, né, porque é uma categoria que tem corrida praticamente toda semana, são carros parecidos com carros de rua, né, não são exatamente carros de rua, mas a pessoa olha e vê lá um carro parecido com o meu vizinho, correndo lá no autódromo, ela tem uma popularidade grande. Mas a Fórmula 1, eles estão se esforçando bastante para isso, mas é o que você falou, é o mercado consumidor mais importante, e lá a Fórmula 1 nunca teve e ainda não tem um público grande. Vamos ver até onde eles vão investir para isso. É verdade. Olha, vamos olhar um pouquinho aqui adiante, porque já no outro fim de semana tem a segunda etapa, né, o Grande Prêmio do Bahrein, e me parece aí que pelas características da pista, acho que a gente não vai ver também muitas ultrapassagens, não é? Não deve ser das pistas assim que a gente veja muitas perspectivas aí de disputa durante a corrida mesmo, né? No ano passado, né, a gente teve a pole position foi do
próprio Valtteri Bottas, né, que é o companheiro de equipe do Lewis Hamilton na Mercedes. Mas o ano passado a prova teve vitória também do Sebastian Vettel. Então, quer dizer, algo que pode ser um pouco parecido com o que aconteceu em Melbourne. Mas eu acho que a Mercedes vai vir com tudo para essa corrida nesse ano, porque foi um vexame para eles perder da maneira como eles perderam em Melbourne. O que tem de atração nessa prova, né, Capri, é que Bahrein passou a ser uma corrida disputada no horário do final da tarde lá para eles, para ser uma prova noturna também. O Bahrein, quando começou, era num horário que era mais ou menos no mesmo horário das corridas europeias, para a gente aqui no Brasil, em torno das 9 horas da manhã. E agora, já desde o ano passado, o Bahrein passa a ser disputado no final da tarde, começo da noite de lá. E é mais uma daquelas provas noturnas, como a gente começou tendo lá em Singapura, hoje já tem em Singapura, Abu Dhabi. Essa prova lá do Bahrein também vai ser já no começo da noite lá para eles. É uma atração a mais, alguma coisa que traz um pouquinho de alteração de funcionamento dos carros, porque tende a ser uma temperatura mais fria, então isso daí pode ajudar as equipes que sofrem um pouco mais com o calor, mas é interessante, Capri. Eu acho uma coisa que a Fórmula 1 ela ainda é muito dependente, ela é muito ligada ao que acontece na Europa. A gente vê que aquilo que acontece no começo do ano, Melbourne, Bahrein, China, fica na Fórmula 1 meio como se fosse uma espécie de torneio início. Lembra o torneio início do Campeonato Paulista? Sim. Que era aquele negócio meio festivo que não valia para nada. Dá a impressão que a Fórmula 1 ainda acha que o campeonato vai começar mesmo quando chega na Europa, quando chega lá em Barcelona. O que no ano passado não foi totalmente mentira, não foi algo que a gente pudesse contestar tanto, porque o ano passado a gente também teve um começo com o domínio do Vettel nessas provas lá do Oriente, e no final a gente viu a Mercedes conseguindo se equilibrar e dominar bastante o campeonato a partir da Europa. Então a gente tem, agora nesse ano, tem o Bahrein, depois tem Azerbaijão, depois tem China, depois tem Azerbaijão, para depois chegar em Barcelona, lá mais para frente na categoria, na temporada. Acho que tende a ser uma corrida que, a exemplo do ano passado, a gente teve vitória do Vettel, mas o que pode acontecer nesse ano, depois do que a Mercedes aprontou lá em Melbourne? Eu acho que eles vão estar bem mais espertos dessa vez. É verdade. Olha, vamos fazer uma parada rapidinha aqui, Ale. Rápida mesmo. Na volta a gente vai ouvir a Juliane Serrazoli e também fechar aqui falando um pouquinho mais do Grande Prêmio do Bahrein, olhando adiante o futuro, a próxima etapa do Mundial de Pilotos e Construtores de Fórmula 1. É uma parada rapidinha, a gente já volta aqui com o mundo dos esportes, o pole position dentro do mundo, falando bastante de velocidade. Rádio Bandeirantes. O mundo dos esportes. Pole Position. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano. Sabe qual a concessionária que existe desde a época das carruagens no Brasil? Caltabiano, a única concessionária há mais de 90 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Isso garante o valor na revenda. Avenida 9 de Julho, 5345. Chegou a oportunidade que você esperava na Caltabiano Mercedes-Benz. Somente no mês de março, C180 Vanguard 1718 com preço especial de R$159.900 com taxa zero. Isso mesmo, C180 por R$159.900 com taxa zero. Visite a Caltabiano Mercedes-Benz em Pinheiros ou na Pacaembu e faça um test drive. Acesse Caltabiano Mercedes-Benz e saiba mais. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Pole Position. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano. Sabe qual a concessionária que existe desde a época das carruagens no Brasil? Caltabiano, a única concessionária há mais de 90 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Isso garante o valor na revenda. Avenida 9 de Julho, 5345.
1h28, de volta com o mundo dos esportes, Pole Position, falando muito de velocidade. Eu prometi aqui a Juliane Serrazoli, não é? E ela está aqui conosco para falar um pouco mais de Fórmula 1, trazer mais informações da categoria. Olá, Juliane. Boa tarde para os ouvintes do Pole Position. Eu estou falando aqui do futuro. Estou na Nova Zelândia, foi para onde eu decidi ir depois do GP da Austrália, aproveitando que já tinha cruzado o mundo, né, literalmente, para ir para a primeira corrida do ano. Então eu vou direto daqui da Nova Zelândia para o Bahrein, para a segunda etapa, mas isso só na semana que vem. Eu queria colocar na roda aí um assunto que a gente acabou não comentando muito, que é a parceria da McLaren com a Petrobras. Quem viu o carro da McLaren já percebeu que a marca brasileira, ela tá lá já, né? Mas a parceria em si, ou seja, a McLaren só começa a usar o combustível da Petrobras no ano que vem. E é bem provável que a presença da marca do carro, inclusive, seja maior. Eu falei com o Eric Boulier sobre isso e ele me disse que realmente a ideia é que a parceria seja maior o ano que vem, do ponto de vista comercial também, então com a marca brasileira mais forte no carro. O chefão ali da McLaren, o Boulier, ele pareceu bastante animado com a estrutura que ele viu no Brasil. Ele foi visitar a fábrica mais ou menos na época do GP do Brasil do ano passado. As negociações ali naquele momento já estavam a pleno vapor, elas começaram no meio do ano passado, segundo o francês. Ele estava bastante confiante. Eu perguntei para o Boulier o que faz a McLaren ter a confiança de que o combustível da Petrobras vai ser de alto nível, porque a empresa brasileira tecnicamente está fora da categoria já há alguns anos, né? Era patrocinadora da Williams, mas não era parceira técnica efetivamente da Williams. E ele se mostrou muito confiante, primeiro por causa da estrutura que ele viu no Rio, mas acima de tudo o que chamou a atenção da McLaren foi o comprometimento que eles viram e a paixão. Ele disse o seguinte: eu tenho que dizer que fiquei impressionado, as pessoas sabiam quem nós éramos em todos os lugares que visitamos e conhecem muito de Fórmula 1, estão muito empolgados e felizes em se comprometer de novo com a categoria. A sensação que eu tive era que eles precisavam voltar. Então, foi por isso que nós acreditamos que eles seriam os nossos parceiros, os parceiros corretos para a McLaren. O valor do contrato e a duração do contrato não foram divulgados, mas o Boulier disse que vai além de 2021. Isso é importante, porque em 2020 muda o regulamento de motores, e ele também disse que é um contrato de exclusividade. Então a McLaren e a Petrobras vão estar juntas pelo menos até 2021, e na verdade ele deu a entender que é muito além disso, e só a McLaren. E se a Petrobras acertar a mão, isso pode ser bem importante para a McLaren, né? Porque os combustíveis e lubrificantes hoje na Fórmula 1 elas são muito importantes para os motores serem mais eficientes. E o time inglês trocou o parceiro em 2017 e vai trocar de novo em 2019. Isso não é muito bom, então é bom eles terem uma estabilidade daqui em diante. Enquanto a gente vê equipes como a Mercedes e como a Ferrari tendo parcerias bem mais duradouras e também com exclusividade com a Petronas e com a Shell. Bom, eu vou então deixar esse tema da parceria da McLaren com a Petrobras para vocês discutirem aí. Lembrando que tanto a empresa brasileira quanto a equipe já deixaram claro que não tem nenhuma garantia de que essa parceria vá favorecer de alguma forma os pilotos brasileiros. Nessa mesma entrevista que eu fiz com o Boulier, ele disse que a McLaren está de braços abertos para os brasileiros, desde que eles sejam bons o suficiente. Então o recado tá dado aí. Da minha parte, uma boa semana para todo mundo, e semana que vem eu volto ao vivo direto do circuito do Bahrein. Então um beijo para todo mundo e até lá. Valeu, Juliane Serrazoli, da Nova Zelândia, né, se preparando já para seguir para o Bahrein, a próxima etapa do Mundial de Fórmula 1. E aí, Ale, essa parceria aí, no que pode trazer de benefício, na verdade, para a McLaren, não é? Porque me parece que para a Petrobras tem a questão comercial, evidentemente, a questão do marketing, mas tecnicamente falando, quem vai ter que extrair aí dessa parceria é a equipe, não é? Capri, eu acho que quando a parceria foi lançada, um pouquinho antes do início da temporada,
A Petrobras, até o próprio presidente da Petrobras gravou um vídeo falando sobre a importância dessa parceria, que, na verdade, ainda não a partir desse ano, mas como a Juliane trouxe informação para a gente, essa parceria ela deve se reforçar a partir dos próximos anos, inclusive com uma parceria técnica mais forte do que hoje. Hoje, na verdade, é uma exposição de marca. Eu acho que a Petrobras é uma petrolífera já tradicionalíssima, conhecida no mundo inteiro, já teve uma participação na Fórmula 1 até bem recente. Eu acho que ela está, na verdade, nesse momento mais fixando sua marca, lembrando a sua marca para as pessoas que acompanham a Fórmula 1. Se essa parceria avançar do ponto de vista técnico, eu acho que pode até ter alguma coisa. A justificativa era essa, que a empresa optou por fazer essa parceria porque a Fórmula 1 testa os carros em condições muito rigorosas e que isso permite a empresa desenvolver novos combustíveis, desenvolver novos lubrificantes, novos aditivos que ajudam no público final. Eu acho que é um caminho longo, eu acho que a Fórmula 1 sempre teve esse papel, as montadoras de veículos sempre se beneficiaram da Fórmula 1 para isso, mas eu acho que hoje algumas coisas que a Fórmula 1 utiliza nos seus carros são tão distantes daquilo que a gente usa nos carros de rua da gente, que eu acho que é um pouco fantasioso embarcar muito nesse tipo de argumento. Mas pode ser que venha a ter. Hoje a gente vê que a Fórmula 1 não usa motores, ela usa um conjunto, né, de propulsores que tende a ser mais eficiente, que tende a usar menos combustível. Se isso de alguma forma chegar para o consumidor, é interessante, mas na minha opinião, na minha visão, acho que hoje esse tipo de parceria, esse tipo de acordo comercial é muito mais para exposição de marca. Agora, Capri, eu fiquei muito curiosa. A Juliane falou que ela estava no futuro, a gente podia ter perguntado para ela quem ganhou o jogo, se foi o Corinthians ou o Palmeiras, puxa vida. Pois é, né? Tem tanta coisa para perguntar para ela no futuro, né? É verdade, mas como o futuro da Nova Zelândia é só umas 12 horas a mais, pelo menos isso já estava pra gente fazer. Né? É verdade, é verdade. Talvez a gente não perde a oportunidade. Ô, Ale, você tá tremendo aí, tá com a mão gelada? Você já tá pronta aí, Ale? Tô procurando não pensar muito, não. Você já passou em frente ao Pacaembu hoje? Ainda não, meu amigo. Ainda preciso fazer isso aí antes das 4 da tarde para fazer valer a minha mandinga. Mas olha, na quarta-feira eu não passei na frente do Pacaembu. O que eu faço agora? Depois do Corinthians desclassificar o São Paulo daquele jeito, eu fico achando que talvez é melhor eu não passar no Pacaembu também, porque semana passada eu não passei e deu certo. Mas você viu que foi com emoção, né? Então, de repente, foi assim, né? Se você tivesse passado, talvez não fosse com tanta emoção. Pois é, acho que é melhor eu passar. Vou fazer isso. Tem tempo até lá, acho que eu... Dá uma garantida. Então tá bom, Ale, olha, muito bom aqui ouvi-la mais uma vez. E semana que vem, mais uma etapa aqui do Mundial de Pilotos e Construtores, o Grande Prêmio do Bahrein, com a transmissão das emissoras do Grupo Bandeirantes. Você estará com a Dinei Edson, com a Juliane Serrazoli, com todo o nosso time aqui para a segunda etapa. Então, boa semana para você, bom jogo daqui a pouquinho. Quero o seu palpite para o jogo de daqui a pouco e para o campeonato, Ale. Olha, eu acho que o Corinthians ganha de goleada hoje 1-0 lá no Itaquerão. Depois... acho que depois tem vantagem? O Palmeiras joga pelo empate? Não. Aí o Palmeiras, se o Corinthians ganhar hoje de 1-0, o Palmeiras tem que ganhar o outro pelo menos de 1-0 para levar para os pênaltis. 2 ou mais gols para ser campeão, E aí o Corinthians jogaria pelo empate o segundo jogo, né? Se ganhar hoje por 1-0. Eu acho que o Corinthians ganha hoje, o Palmeiras ganha também um placar magro na próxima semana, vai para os pênaltis, e aí o resultado dos pênaltis, ai meu Deus, se eu estiver viva, eu acho que dá Palmeiras, se for para definir nos pênaltis contra o Palmeiras, lá no Allianz, aí eu acho que não vai ter jeito, acho que vai ser o Palmeiras, e o Palmeiras fez uma campanha melhor, tem um elenco melhor, eu acho que ele é favorito, então eu vou passar esse favoritismo pro Palmeiras, que assim pelo menos é o peso a menos pra cima dos Corinthians. Você tá dando uma de Andrés Sanches aqui, igual o Andrés, jogando a responsabilidade pro outro lado, é isso aí. Boa tática, sempre é uma boa tática. Um beijo, Ale, bom jogo. Você treinou hoje, Ale? Você correu hoje? Ih, Capriotti, eu estava esperando você não me fazer essa pergunta hoje, porque todo sábado eu estou aqui, o Bernardo Ramos me pergunta quantos quilômetros foram, 12, 14, e hoje que eu não fui correr, porque a USP estava fechada, aí eu dei uma miguelada aqui, puxa vida, hoje eu não corri, mas eu corri ontem, viu? Ontem então já tá bom.
Tá regenerativo só. Amanhã você pode ir também, se quiser, não tem problema. Provavelmente. Amanhã já vai começar, o bichinho já vai começar a coçar. Com certeza a gente, pelo menos uma rodadinha aqui no bairro mesmo, devo pagar. Amanhã a endorfina já tá indo embora, né? Certeza. Tem que repor. Tem que repor. Beijo, Ale. Outro Caprion, beijão pra todos aí, até semana que vem. Até. Próximo sábado, mais pole position dentro do mundo dos esportes com o time de velocidade da Bandeirantes. Já, atenção, hein? Daqui a pouquinho o assunto é seleção brasileira, é futebol, é Copa do Mundo. Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 90 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra a delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345.